Oi, gente, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Café com Mistério. Antes da gente ir pro nosso vídeo de hoje, eu queria explicar pra vocês, né, por que não saiu o vídeo na semana anterior, por que tá saindo o vídeo hoje numa quarta-feira e não numa terça-feira. Vamos lá, eu tomei isso como um projeto pra mim, uma responsabilidade, então, por isso que eu sempre procuro avisar vocês, por isso que eu procuro deixar o meu Instagram aqui também, que no meu Instagram lá pelos stories eu sempre tô atualizando e falando, ó, gente, não vai dar pra gravar vídeo por isso, por isso, por isso. Então, como aqui eu não fiz isso pelo YouTube, só pelo Instagram, eu vou estar explicando agora pra vocês o que aconteceu. Gente, além do canal, eu cuido de uma lojinha virtual, a Tuesday, que inclusive eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês conhecerem, que é uma loja que eu já falei aqui pra vocês. E o curso de jornalismo, eu faço faculdade de noite. Mas então eu conseguia, né, tranquilamente lidar com os três. Mas aí eu comecei a trabalhar. Então o trabalho, né, a faculdade, a minha loja, estavam consumindo muito o meu tempo, né? Dia de semana, final de semana. Então eu optei por fazer vídeo uma semana sim e uma semana não. Até peço mil desculpas, assim, por, né, não conseguir comunicar aqui pela desorganização. Mas é que eu tô aprendendo a lidar com tudo isso, é bastante coisa para lidar agora. Então eu optei por isso. Mas então uma amiga minha maravilhosa se ofereceu para editar os vídeos para mim. E assim, o que mais me leva tempo hoje não é nem gravar, é a edição, que é a parte mais complexa. E ela se ofereceu para me ajudar para continuar os vídeos toda terça-feira, então vai continuar os vídeos toda terça-feira para alegria de todos, tá? E é isso que eu vim falar, tá? Pedir desculpas também. E vim falar também, gente, pra quem não é inscrito já se inscrever, tá? Porque agora vamos ir com tudo, meu povo, vamos ir com tudo, vídeo toda terça-feira, tá? Agora o negócio vai ficar sério. Se inscreve se você não é inscrito, tá? Ativem as notificações para não perder nenhum vídeo a partir de agora. Lembrando que tem a playlist completa para você maratonar. Ativem as notificações, tá? Para não perder nenhum vídeo. Já deixa aquele like também que me ajuda demais, tá? Na divulgação aqui do canal, que agora já vai voltar com tudo, meu povo. E é isso, gente. Esses foram os recadinhos. Bora pro nosso vídeo de hoje. Robert Thompson nasceu no dia 23 de agosto de 1982 e John Venables nasceu no dia 13 de agosto de 1982. Na época do caso, eles tinham 10 anos de idade e moravam em Liverpool, na Inglaterra. Sobre o Robert, ele veio de uma família pobre e turbulenta. A família dele tinha 7 filhos, incluindo ele. Seus pais eram alcoólatras e consumidores de drogas habituais. Eles costumavam brigar e culpar uns aos outros por não serem capazes de sustentar sua família. Para aumentar ainda mais os problemas, o pai dele teve um caso com uma mulher que conheceu em um bar. E quando a sua mãe descobriu sobre o caso extraconjugal, ela o confrontou e pediu divórcio. Após esse confronto, ele começou a bater rotineiramente na esposa e nos filhos na tentativa de silenciá-los. Eventualmente, ele pediu aos seus filhos que se defendessem sozinhos e começou a ficar na casa da sua nova namorada. Depois que ele saiu, a mãe de Robert também lavou as mãos de suas responsabilidades. Ela informou aos filhos que seria impossível cuidar de todas as suas necessidades diárias. Ela acrescentou ainda que os irmãos eram grandes o suficiente para escolher um emprego e cuidar um dos outros. Logo depois, ela também encontrou um namorado. Ela se despediu dos filhos e se mudou para ficar com o namorado. Algumas semanas depois que ela saiu, o pai do Robert voltou para a casa deles. O seu caso havia fracassado. Quando soube que a sua esposa havia partido e ido embora em um acesso de raiva, ele incendiou a própria casa. A última coisa que a família poderia chamar de sua foi reduzida a cinzas. Após o ocorrido, todos os irmãos foram resgatados por assistentes sociais e encaminhados para abrigos. Os assistentes sociais os colocaram em novas escolas e cuidaram de todas as suas necessidades diárias. Em contraste com o Robert, o John veio de uma família muito conservadora. Ele tinha 2 irmãos e ambos sofriam de graves dificuldades de aprendizagem. O pai do John, Neil, era uma pessoa extremamente bem educada e acreditava nos papéis tradicionais da família. Ele tinha um emprego diurno em uma fábrica onde trabalhava e ganhava o suficiente para sustentar sua família. A sua esposa, Susan, mãe do John, era dona de casa. Ela cuidava de todas as tarefas domésticas e se dedicava a maior parte do tempo cuidando de seus filhos. As crianças da vizinhança de John frequentemente recorriam a provocações contra ele e o intimidavam por ter o que chamam de irmãos atrasados, já que os irmãos do John tinham graves dificuldades de aprendizagem. Então, as crianças da vizinhança o forçavam a se passar por seus irmãos atrasados, entre aspas, se quisesse que brincassem com ele.
Foi notado que ele enfrentou o mesmo tipo de intimidação na escola também. Ao voltar da escola, o John costumava ter acessos de raiva e discutir com os pais. Ele queria que mandassem ele para a escola de necessidades especiais, onde os seus irmãos também estavam, e quando seus pais não cederam às suas birras, ele começou a se machucar com tesouras na escola. Ele também arrancou paredes de exibição e se escondeu sob as mesas enquanto gritava com seus professores. Em um ponto, ele até tentou estrangular um de seus colegas com uma régua. Após muitos desses incidentes, ele acabou sendo expulso da escola. Como o destino quis, isso posteriormente levou o John a ingressar na escola de Robert Thompson. Na escola, eles acabaram frequentando a mesma classe e se tornaram os amigos mais íntimos. A dupla regularmente faltava às aulas para visitar complexos comerciais, onde furtavam seus gibis e lanches favoritos. James Patrick Booger nasceu em Merseyside, na Inglaterra, no dia 16 de março de 1990. O James, ele tinha 2 anos no dia que ele foi sequestrado, faltavam ali algumas semanas, poucas semanas, para ele completar o seu 3º aniversário. No dia 12 de fevereiro de 1993, ele, a sua mãe, a Denise Booger, e uma amiga de sua mãe decidiram ir ao shopping center, o New Strand, para fazer algumas compras ali. Ao finalizar essas compras, os três, o James, a Denise e a amiga dela, estavam já se dirigindo para a saída, mas então a Denise lembrou que precisava retornar para fazer uma última coisa no shopping, e ela retornou enquanto a amiga dela ficou esperando, aguardando ela ali na saída. E quando ela estava retornando, a gente foi questão assim, de segundos, pouco tempo, ela abaixou a sua mão para pegar na mão do James e ele já não estava mais atrás dela, ele já não estava mais ali, ele sumiu da vista dela e foi quando começou o desespero. A Denise foi imediatamente comunicar aos seguranças, que o filho dela tinha desaparecido e ela estava freneticamente ali atrás dele, não parava de procurar por ele. A equipe de segurança tentou acalmar ela. Eles disseram que com frequência acontecem de encontrarem crianças vagando, sozinha ali pelo shopping, que eles encontrariam, sim, localizariam o filho dela para devolver para ela. Mas aos poucos eles perceberam, com o passar do tempo eles perceberam que o James definitivamente não estava dentro do shopping, que supostamente ele vagou para fora do shopping, então a polícia da cidade de Merseyside foi chamada, foi acionada. No dia 13 de fevereiro, 24 horas depois que o James já havia sumido, desaparecido, a polícia encontrou a primeira pista. Eles conferiram as câmeras de segurança ali do shopping, então eles viram que o James saiu do shopping sim, mas saiu acompanhado de 2 meninos mais velhos, então aquilo não era um caso de um menino perdido, mas sim de um menino sequestrado. O que me assusta é que somente 24 horas depois eles conseguiram o acesso, ou enfim, eles pensaram em ver as câmeras do shopping, Por que não fizeram isso quando foram acionados no dia 12, Não dá pra entender. Mas então, gente, quando eles analisaram as câmeras, as filmagens, todos, inclusive a Denise, os policiais, todos se sentiram aliviados, porque não foram 2 adultos que pegaram o James, foram 2 crianças, Eles tinham 10 anos, então eram, crianças. Então todos se sentiram aliviados, todos ficaram mais tranquilos. Inclusive a Denise estava convicta de que as intenções dos meninos não eram maliciosas, que eles não iam fazer nenhum mal pro James e que eles só queriam talvez um irmão mais novo ali, um irmão mais novo, para poder brincar com eles. 2 dias depois do desaparecimento do James, os pais dele receberam uma notícia que nenhum pai espera receber de um filho que está desaparecido. Foi encontrado um corpo de uma criança por um grupo de crianças numa linha ferroviária em Walton, e após algumas investigações eles viram que o corpo pertencia ao James. Então a polícia viu que aconteceu algo de errado, que aqueles 2 meninos deveriam ter feito alguma coisa, que alguma coisa aconteceu naquele meio tempo deles pegarem ele no shopping e encontrarem o corpo dele. Então eles divulgaram as filmagens que os 2 meninos aparecem para domínio público, para as pessoas ajudarem na investigação, ajudarem contra ele, graças à busca massiva, assim, a busca implacável que os cidadãos tiveram, por compaixão ao James também. Eles conseguiram localizar os 2 meninos e eles foram apreendidos. No interrogatório inicial, os 2 negaram a sua participação no crime e eles se declararam inocentes. Então, os policiais convictos de que sim eram eles, porque foram eles que saíram ali do shopping com o James, tinham provas. Eles então usaram força bruta e os meninos acabaram confessando e começaram a narrar aquele dia o que tinha acontecido. O plano inicial dos 2 da dupla era levar o James para fora do shopping, levar ele até a estrada para tirar ele na frente de um carro em movimento. Mas esse plano deles não deu certo porque o menino começou a chorar, começou a estranhar o que estava acontecendo e atraiu muita atenção indesejada para a dupla.
O James ele foi arrastado por um canal com água próximo ali e empurrado para dentro dele, eles queriam afogá-lo, mas esse plano também não deu certo e o James então começou a lutar, ele queria fugir e durante uma luta ali que os três tiveram, né, eles acidentalmente deixaram o James cair e a queda resultou na criança machucando a cabeça e fazendo ela sangrar. Depois que os seus planos falharam, a dupla decidiu que eles tinham que se livrar desse incômodo que eles chamavam de uma vez por todas e eles concordaram de forma unânime que os trilhos da ferrovia seriam o melhor lugar para fazer isso. Então, quando levavam o pequeno James, né, do canal com água em direção à linha, os meninos foram parados por um par de pessoas que perguntaram por que o menino estava com sangue no rosto, o que estava acontecendo, se estava tudo bem. Então, os meninos mentiram, responderam que o James caiu enquanto estava brincando com eles e eles estavam levando o James para a casa da sua mãe, para que ela cuidasse dele. E quando eles chegaram próximo a essa linha do trem, a essa linha ferroviária aí que a verdadeira tortura começou, um dos meninos tinha furtado uma tinta azul, né, anteriormente, começou a jogar essa tinta no olho do James. O James começou a chorar muito, a gritar muito alto, então os meninos se revezaram para bater, chutar e jogar pedra no James. Os meninos também carregavam consigo um monte de pilhas e forçaram o James a engolir essas pilhas, eles colocaram na boca dele, forçaram ele a engolir. Inclusive, de acordo com a polícia, eles enfiaram também essas pilhas, colocaram essas pilhas dentro do ânus do James, rasgando ele. Apesar de toda a tortura, o menino não parava de chorar, então os dois meninos começaram a bater nele com uma placa de ferrovia que pesava 10 quilos, causando 10 fraturas em seu crânio e um total de 42 fraturas em todo o seu corpo. E depois de várias rodadas de torturas, eles conseguiram silenciar o James. O patologista, o Dr. Alan William, foi quem afirmou que o James sofreu 42 ferimentos ao total, mas ele não soube afirmar qual deles foi o que matou o James. O patologista disse que contou 22 hematomas, rachaduras e arranhões em sua cabeça e outros 20 ferimentos em seu corpo. Os exames pós-mortem mostraram que ele havia sido agredido mais de 30 vezes ao total. Havia um catálogo de destroços encontrados ao redor do corpo dele que foi exibido no tribunal, que incluía uma caixa de 27 tijolos, uma pedra manchada de sangue perto de um lenço de criança, cuecas e uma barra de ferro. É claro que pelas armas usadas, a tortura e a gravidade dos ferimentos que o James teve, os dois meninos tinham a intenção de ferir seriamente ele. Isso não se tratou de um assassinato acidental ou de um incidente que deu terrivelmente errado, mas esses dois meninos começaram a matar uma criança e o fizeram com extrema malícia e crueldade. Depois de tanta tortura, os meninos enfim colocaram o James, que já não conseguia mais se mexer, nos trilhos do trem. Eles esperavam que o trem passasse por cima dele, que aquilo tudo parecesse um acidente. Então eles saíram e o James realmente foi atropelado por um trem, ele foi cortado ao meio e enfim a sua agonia ali chegou ao fim. O James ele foi torturado e arrastado por horas, ele chorava de muita dor. E imagino que ele queria ver sua mãe uma última vez e talvez, não conseguisse compreender por que aqueles meninos o estavam machucando daquela forma. Após a sua prisão, a dupla foi julgada pelo sequestro e assassinato de James Booger e por um sequestro anterior que fracassou, cujo paradeiro não foi revelado pela polícia. E como a idade dos assassinos era de apenas 10 anos na época do crime, as suas identidades foram mantidas ocultas. E durante o julgamento, eles foram relatados como sendo a criança A e a criança B. Apesar da pura selvageria do assassinato, até que foi a sangue frio, a dupla começou a rir quando questionada sobre o incidente no tribunal. Eles não mostraram nenhum remorso. Então, Robert e o John foram considerados culpados do crime na corte de Preston no dia 24 de novembro de 1993 e, inicialmente, eles foram condenados a um tempo mínimo de 8 anos de reclusão. O tribunal acrescentou que eles receberiam novas identidades e apoio do governo para começar uma nova vida após a prisão, e no dia seguinte mais de 500 pessoas compareceram para testemunhar o julgamento. E depois que a sentença foi declarada, foi um caos em Liverpool. As pessoas começaram a gritar, a atirar coisas no carro da polícia, em carros da polícia, a protestar e a se revoltar nas ruas, e expressar sua repulsa, indignação e desgosto pelo julgamento. E graças à enorme indignação pública após diversos pedidos e até mesmo uma petição com 280 mil assinaturas, o tempo mínimo deles foi aumentado para 15 anos.
Depois que a dupla começou então a cumprir uma pena, vários meios de comunicação começaram a criticar o governo, afirmando que a chamada prisão juvenil que abrigava os acusados era mais um albergue do que uma prisão. Eles tinham televisões e videogames em seus quartos. Seus quartos eram decorados com seus times de futebol favoritos. Eles recebiam aulas para passar de fase, para passar de série, e todos os finais de semana também frequentavam aulas de natação. Eles também foram ensinados a esconder sua identidade depois de cumprirem o chamado tempo de prisão. Em 2001, os dois foram libertados, então 2 anos antes de cumprirem a sua pena real, por bom comportamento e por demonstrarem remorso, pelos seus crimes. Ao saírem da prisão, os dois receberam novas identidades e uma ajuda financeira, uma ajuda em dinheiro para começarem, as suas novas vidas. Em 2010, o John foi preso novamente por violar os termos da sua licença e conseguiu uma liberdade condicional em 2013. Mas em novembro de 2017 ele acabou sendo preso novamente por ter encontrado pornografia, por ele estar com posse de pornografia infantil no seu computador. O Robert, por outro lado, parece ter mudado de vida, mudado seus hábitos, ele aparentemente segue a lei. Ele até se casou com essa nova identidade e hoje ele possui a sua própria família. Quando a dupla foi libertada mais cedo, eles foram libertados ali 2 anos antes de concluírem a sua real pena, os pais do James declararam, falaram que realmente ficaram insatisfeitos, demonstraram a sua insatisfação, enfatizaram que ao libertarem eles com 2 anos de antecedência, o Estado falhou em cumprir a justiça para o seu filho que havia falecido. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que acham do caso, o que acharam do vídeo de hoje. É um caso pesado também, seria pesado também se um adulto fizesse isso, mas pensar que 2 crianças, são capazes de fazer tais atos, de realizar tais feitos, de arrepiar. E quero muito saber o que vocês acharam do vídeo de hoje, Realmente é uma história bem perturbadora de se pensar que 2 menininhos de 10 anos foram capazes de fazer isso com um menininho de apenas 2. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? Já deixa aquele like que me ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Ativem as notificações e lembrando que tem a playlist completa, tá? Se você não viu algum vídeo, tá? Tem a playlist completa para você maratonar aqui no canal. Vou deixar o meu Instagram aqui, tá? Que como eu falei, eu sempre tô podendo conversar com vocês melhor por lá, falando sobre tudo do canal também. E é isso, gente. Espero de verdade que tenham gostado muito do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo.